Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e de numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante como um novelo de luz levemente azulada. Era o Sol. Todavia só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, pois tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de colorido variegado, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variegadas nuvens. E ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: "Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da eclíptica, proporcionando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. O Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos,
sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também estão ao par do que ocorre nos outros mundos, e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos planetários que lhes são familiares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Entre eles a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que na terra denominais morte. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, Maria. São aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmana no mesmo ideal, a grandeza intelectual. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há também regiões obscuras atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confrangente é a situação das almas sofredoras que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Nesse instante reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo cerúleo se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descerrou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter acendeu-se o lampadário maravilhoso. Afigurava-se que uma auréola em chamas lindamente coloridas coroava esse orbe encantado em meio às luas fulgurantes que pareciam vitórias régias, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi o meu espanto ao deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, elucidando meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei então um quadro indescritível, bem no cume de um monte que parecia de neve. Era um certo palácio
que de suas colunas expedia uma energia preciosa, parecendo alcatifa de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento, e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e de prece. Vi então elevar-se aos céus constelados uma onda de luminosidade esféricas e da amplidão azul, onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura. Um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Era a correspondência visível entre dois planos. Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito, como prodígios que devem a esses agrupamentos, onde pululam padeceres de todas as espécies, mas que existem sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas das compensações. Um espírito pode beneficiar-se com o que ele provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Por isso, o pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações dos espíritos em outros planos, onde todas as formas, muitíssimos diferenciadas embora, atestam o ascendente da alma na sua inteligência e no seu poder. Nos planos da erraticidade existem acesso às futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. Os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza, criando com suas ideias fixas todo um mundo de moedas e de valores fictícios obsedados pela visão do ouro. No mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos das suas desvairadas paixões, e todos os quadros formados pelas vibrações dessas mentes inferiores e enfraquecidas caracterizam-se por suas densas trevas. Suas exclamações pungiam minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmios, ao lado de soluços e de muitas lágrimas. Inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos. Disse-me ele que estas regiões são as que mais se avizinham da terra, e justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, era porque essas atmosferas pestilentas refletiam os sentimentos que lá predominavam. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram, apegados a tudo quanto constitui o substrato dos seus prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica, assim como os insultos e blasfemos dos homens não atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo,
É o éter vivificador. É a afeição dos espíritos dedicados. É a alegria dos bons. É a luta que a aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim, nesse amor universal, os elementos do seu triunfo na luta. Mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com os seus pensamentos e atos. A convite do meu solícito mentor, procurei colocar-me em relação direta com aquelas mentalidades que se debatiam nos sofrimentos. Havia então o deserto em que se experimentam os seres que viveram na terra para o seu gozo apenas. Os lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fratricidas. As lágrimas pungentes derramadas pelos traidores sensíveis. Ouvi o gemido de todos quantos haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento de seus deveres. Senti que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Todavia, o meu companheiro espiritual arrancou-me dessa penosa impressão, convidando-me para uma rogativa que elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo para que assistissem aquelas almas flageladas nos padecimentos a que tinham feito jus, derramando sobre elas os eflúvios da paz e da resignação nas suas provas redentoras. Nesse instante em que pedíamos com fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei a eflorescência de uma estranha ansiedade que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. O endurecimento em que se encontram. Basta para nossa alegria que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos. Porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança. Logo que me habituei à nova vida na erraticidade, um dos espetáculos mais empolgantes era o de contemplar a terra a certa distância. Podem os espíritos locomoverem-se como faziam na terra, lenta e pesadamente, mas não há necessidade de que assim se proceda. Graças às nossas faculdades volitivas, vencemos as maiores distâncias com rapidez inimaginável, podendo estacionar em qualquer ponto até a zona que nos é possível atingir em nossas condições de relativo desenvolvimento espiritual. Eu quis então ver o orbe terráqueo, dos lugares onde o ar rarefeito se perde nas extensões infinitas e viventes do éter. Desejava saber se eu poderia ver o planeta em seus movimentos rotatórios. Porém, o que senti em tão grandes alturas foi um imenso torvelinho, como se as atmosferas fossem agitadas por furacões destruidores. Muito abaixo vi massas informes e indistintas. Aproximando-me gradativamente, contemplei a terra que se afigurou não um ponto móvel no espaço, porém fixo e obscuro. Muito ao longe ainda vi nessa marcha escurecida que se ia avolumando alguns detalhes como nesgas cinzentas e outras claras como espelhos gigantescos. Eram as grandes cidades e os oceanos que eu tinha sob as vistas deslumbradas. A ação do sol dava a tudo isso um tom maravilhoso. Todavia, aproximando-se mais, experimentei indescritível medo. Não vi o movimento de rotação do orbe. O que me amedrontava é que me parecia portar em uma grande esfera líquida, cujas extremidades se perdiam numa substância leitosa com relação à cor, porque eu não podia ponderar a sua estrutura íntima.
mas uma voz salvadora murmurava aos meus ouvidos: não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável, porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não está sob as leis fisioquímicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa, Maria, no local onde mais desejaria retornar. Idealiza-o na mente segundo as tuas lembranças, e a vontade te guiará ao lugar de tuas preferências. Atentando bem às advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei o rumo, e como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. Da volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas como um todo homogêneo, numa cor uniforme. Mas meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis, Maria. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora os detalhes. Então, fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem confundirem-se. Não haviam dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, filha, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros dos que os transmitem. Aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza e os do amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante são os emitidos pela virtude, e quando nos colocamos em imediata relação com uma destas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Aguçada a minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam, para só fixar a atenção sobre ele. Afigurou-se-me que os demais desapareciam, enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante. Ouvi então longínqua voz a exclamar: meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita, ó Pai nosso que estás no céu. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em pranto. Num átimo de tempo, por intermédio de extraordinária interligação de pensamentos, pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança. Como havia pressentido, vi-a meditar por instante com o olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. Ah, como me senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto.
Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes que aceitam a sua cruz com abnegação e devotamento, e se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados, a luz que é o distintivo dos redimidos, em contraposição com os orgulhosos que na terra somente buscam as suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras para os que resgatam na terra as faltas do passado ou lutam pela evolução psíquica, reconhecendo que as dores constituem de fato os imperecíveis tesouros do mundo. Nos planos da erraticidade onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Nesses tempos imediatos ao post-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. E foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos. E alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois, como nos planos terrestres ou nas regiões que vos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos, os professores de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado, na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. É verdade que nós, os católicos, não encontrávamos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurados, nem o inferno de anjos e virgens. Os protestantes de certas escolas reconheceram-se despertos, sem o sono em que se diz estarem mergulhados os mortos à espera do juízo final. Nós, os religiosos, não acharemos o que nos prometiam as nossas igrejas, como os ateus não encontrarão o nada em que acreditaram. A posição de todos, porém, nesse assunto era de expectativa, segundo presumi, e cada qual se escorava nas suas interpretações pessoais à espera de que os acontecimentos corroborassem as suas desconfianças. A ignorância de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual, infensos em toda ideia nova e arraigados em benefício do nosso progresso. Essa resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito para que nele desabrochassem as recordações adormecidas. E é assim que justifico a ignorância à vida com respeito ao passado. Através destas palavras reconhecereis como se faz precisa a difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Por que não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais que nos dirigiam discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar,
das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento. Intrigada com esses problemas, procurei, como sempre fiz, apelar para as almas beneméritas que nos guiavam em nossa ignorância. Um desses mestres explicou-me: a descrença, Maria, e a hesitação de que vos achais possuída é ainda questão das ideias reflexas, das quais só o tempo, aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. É preciso meditar muito sobre esta condição, porque as impressões que trouxestes podem perdurar por longo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueira espirituais. Solicitei então a sua assistência e auxílio, ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Pediu para que me conservasse mentalmente numa atitude passiva, e com as mãos sobre a minha fronte colocou-se na posição de magnetizador. A princípio senti a sensação de abalo, mas sem o mais leve traço de sono ou de inconsciência, experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez e observando maior agudeza de percepções. Comecei então a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem o saber. Vi seres aos quais me pressentia jungido por inquebrantáveis algemas e lhes ouvia a voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que se sucediam uns aos outros. Se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei as misérias de minha alma necessitada de esclarecimento e redenção. E se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada pela bondade do meu guia com seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante, eternamente gravada em meu espírito. Experimentei nessas sensações de volta ao passado, o vácuo de meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos, antes de retornar ao orbe para minha derradeira encarnação. Vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta. Perambulando, mas retida no mesmo lugar, como se fora chumbada ao solo, encontrei alguém que reconheci ser um espírito querido à minha existência. Aproximei-me então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com 1000 asperezas num destino de pobreza ingrata. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas de que fomos partícices no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material, mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelhos. Contemplei genuflexa o seu semblante cheio de serena grandeza no infortúnio e chorei muito, exclamando: ó tu que já sorveste comigo na taça das efêmeras felicidades da terra o mesmo vinho de envenenado sabor, e que hoje resgatas a túnica dos pobres e dos humilhados, as dívidas de outrora, ajuda-me em meus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Lavarei com lágrimas as nódoas da minha consciência. Seja eu sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações,
dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque só eles, só esses sofrimentos salvadores, balsamizarão as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço para eu adormecer esquecendo. Eu tenho necessidade de ouvido numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas. Pensamentos tristes e amargosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiram no seu coração. Chorando, senti-me exausta de forças, sem poder erguer-me na prostração. Vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, no meu cérebro esgotado, as mágoas e as preocupações. Eu perdi a consciência de mim mesma. É que dava o primeiro passo para o meu renascimento na terra, e segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da provação redentora, e imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurava nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade, que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Organizavam-se então reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam como se fossem êmulos de Mesmer em experiências magnéticas. Os espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual em toda a grandeza do seu poder vibratório. Sabendo, contudo, que com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per si, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Vi primeiramente os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções intestinais, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas onde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país.
porém a tudo assistia admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Em quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos, via a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes da coletividade, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravos, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Minha visão estendia-se mais e mais, e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razão para acreditar que o continente americano nada tinha de novo, e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera. E tomei para isto um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro que trazia uma inscrição hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor quando ali grafava o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti então foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulava sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia. Porém não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado,
e admirei a coragem desse homem de nervos férreos que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de irregulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles muitos seres espirituais, e dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho, que certamente era o supremo hierofante ou grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras no idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando depois de terminadas pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado ao grafar as ideias no papiro experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar: "Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, e o tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. E nessa nova era, os homens verão mais além e hão de construir com seus conhecimentos a felicidade eterna." Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície como um campo divino tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava iluminando era abundante, mas não ofuscava, de forma que sobre as nossas frontes víamos o zimbório celeste recamado de estrelas tremeluzindo. O que mais me impressionava, porém, eram as flores estranhas de bizarros contornos que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fosse um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. "Irmãos", iniciou ele, "em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que em maior parte constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos,
reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. Agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante lutam os homens obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias. Tudo se confunde esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade onde ela não pode se encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito de saber. Criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato. Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silencioso, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram, como eu nessa hora, uma energia nova e, sem saber relatar o que se passara, adquirimos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra para a qual trazemos a missão consoladora. E desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação. Nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito naquele inenarrável momento: sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor.